Olá, bem-vindo ao programa Hora do Lucro. Aqui eu te ensino o momento certo de compra e venda de grãos para aumentar a sua lucratividade na comercialização. Sou Aaron Edwards, trabalho no mercado agrícola há 20 anos. Hoje nós vamos estar falando sobre o prêmio no Porto de Paranaguá e a competitividade da soja brasileira. Tem notícia aí interessante e importante que nós vamos estar acompanhando. Antes de entrar no conteúdo, aperte o sininho para não perder nenhuma atualização. Compartilhe com o produtor que pode também se beneficiar com esse canal. Não deixe de compartilhar o vídeo. Qualquer dúvida, coloque no comentário. Vou estar respondendo. Siga o nosso canal e vamos adiante no conteúdo de hoje. Primeiramente, o que é esse famoso prêmio? Ou em inglês fala basis. O que é o basis? O basis simplesmente é a diferença de preço em uma região, um local específico, entre o preço naquele local e o preço em Chicago, o preço na CBOT, é a bolsa onde os compradores e vendedores do mundo todo vão para achar o preço adequado da soja. E na bolsa também tem muito especulador, e esses especuladores exageram tendência, mas essa postura e posição, impacto dos especuladores é assunto para outra hora. Vamos estar falando sobre o prêmio. Eu, pessoalmente, eu sou muito fã desse assunto de prêmio, porque são compradores e vendedores locais decidindo o preço local do grão. É o combate aí corpo a corpo do mercado de grãos para definir um preço local para o grão. Então, nós vamos estar falando hoje do prêmio em Paranaguá. Por que o prêmio de Paranaguá é importante? Recentemente, teve uma grande expansão de tendência para exportações saindo pelo que é chamado do Arco Norte, que o fluxo de grãos do Mato Piba, o norte do Mato Grosso, está saindo pela região norte. Muito legal, mas Paranaguá é tradicionalmente o porto referência para as exportações de soja no Brasil, então acaba sendo um porto muito visado como referência de exportação e preço de exportação. Então, o prêmio em Paranaguá, e o prêmio em todo canto do mundo, ele é mensurado em centavos de dólar por bushel. Então, ele é mensurado na mesma forma que o preço em Chicago, o preço CBOT. Por que isso é importante? E geralmente nós falamos de pontos, né? O prêmio está 100 pontos negativo, o prêmio está 30 pontos positivos. O que isso quer dizer? Vamos supor que o preço em Chicago está 12 dólares e o prêmio está 100 pontos negativo. Então, o preço físico naquele local é 11 dólares por bushel. Por quê? 100 pontos, 100 centavos de dólar é $1, certo? 100 pontos é $1, então 12, que é o preço em Chicago, nesse exemplo, menos os 100 pontos, seria 11. Ou, vamos dizer que o preço está 12 dólares e o prêmio em um certo local está 30 pontos positivo. Então, o preço naquele local seria 12 dólares e 30 centavos por bushel. Digamos que o preço de uma picape, uma Hilux ou uma outra picape na fábrica é tal. Isso é como se fosse o preço em Chicago, certo? O preço onde é fabricado. Em uma cidade pode ser que essa picape vale mais, em outra cidade ela vale menos. Essa diferença entre o preço em um local e o preço da fábrica, como se fosse o prêmio. A soja não é diferente, certo? Tem onde internacionalmente é fixado o preço, que é Chicago, mais ou menos uma diferença dependendo do local que você está. E essa diferença é o prêmio. Por que o prêmio é importante? Por que isso importa? E aí vamos entrar na notícia de hoje. Rumores, notícias, o que aconteceu? Os Estados Unidos, isso aconteceu em 2023. Está acontecendo de novo agora. Os Estados Unidos está procurando soja brasileira porque os estoques de soja nos Estados Unidos estão apertados. Por que você vai levar soja
do maior produtor de soja do mundo, que é o Brasil, para o segundo maior produtor de soja do mundo, que é os Estados Unidos, por que você vai estar levando soja de um canto para o outro se os dois são grandes produtores? E a resposta simples é uma equaçãozinha. Quando o preço da soja no Brasil mais o custo do frete para transportar para os Estados Unidos é menor do que o preço nos Estados Unidos, então justifica. Esse mercado de prêmio, às vezes, ele tem coisas estranhas que acontecem porque você pode ter mais oferta concentrada em um local e pouca oferta em outro, e aí justifica você levar grãos de um canto para outro numa movimentação que não é o normal, que não seria rotineiro, que é o que acontece. Por exemplo, agora os estoques de soja nos Estados Unidos estão extremamente baixos, tão baixos, similar ao que eles estiveram nos anos anteriores, mas o preço está lá embaixo e a soja no Brasil, o prêmio está muito fraco. A gente pode falar do tamanho da safra, mas a verdade é que esse prêmio está fraco no Brasil e essa é a conversa que eu queria ter, o foco realmente no prêmio brasileiro, e nós vamos usar o prêmio de Paranaguá. A história é similar em outros locais e provavelmente onde você vende os seus grãos, independente de onde for no Brasil, provavelmente a narrativa é similar. Mas nós vamos usar como exemplo o prêmio em Paranaguá. Então vamos a fundo nesse conteúdo e vamos olhar algumas informações. A primeira coisa, eu simplesmente queria puxar, e eu peguei do site do Notícias Agrícolas, essa tabela é de graça, é só colocar lá, Prêmio Soja Paranaguá, que tem. Vamos olhar o prêmio na data de 2 de fevereiro. Eu vou pegar 3 momentos, 3 períodos. Um é começo de fevereiro, outro é começo de janeiro, outro é começo de dezembro. Ao longo dos últimos 2 meses, então 3 pontos do tempo, o que está acontecendo com o prêmio? Para entender um pouquinho de como é calculado o prêmio, você tem que entender que em Chicago, é o preço em Chicago, mas o preço em Chicago tem várias telas, certo? Tem o contrato de março, tem o contrato de maio, tem o contrato de julho, agosto, setembro, enfim. Tem vários meses que tem contratos, não são todos os meses. Mas para o nosso exemplo aqui, nós vamos estar falando do prêmio em fevereiro, é contra a tela de março. Então, você pega o preço de Chicago no contrato de março, aí o preço em fevereiro, o prêmio em fevereiro é calculado baseado no contrato de março. Para você pegar o prêmio, por exemplo, de março e abril, ele é calculado contra a tela de maio. Para você pegar o preço de julho, o prêmio de junho, você calcula contra a tela de julho. Enfim, depois nós vamos mostrar alguns exemplos disso. Lembra que o prêmio eu vou falar em pontos daqui para frente, mas ele é centavos de bushel, centavos de dólar por bushel. Então, vamos lá. Fevereiro, 2024. Isso é o prêmio na data de 2 de fevereiro e é o prêmio para entrega em fevereiro. Então, contra a tela de março. Quanto está o prêmio? $1,25 negativo. Chicago está $12, preço, Paranaguá, está $10,75, que é 12 menos 1,25. Quanto que está o prêmio de abril? Olha, o prêmio de abril vai ser contra a tela de Chicago de maio, o preço referência de maio, 113 pontos negativo. $1,13 de dólar por bushel a menos do que o preço em Chicago. E se a gente for lá para junho, 70 pontos negativo. Ou seja, vamos ver isso. Se você olhar o prêmio em fevereiro, para entrega em fevereiro, você vai ver que ele está 1,25. Para entrega em abril, está 1,13. Aqui é Chicago, certo? Chicago, aí está 1,25. Aí, para entrega em abril, está 1,13. Para entrega em junho, está 70. Então, o prêmio está melhorando, ele está ficando menos negativo. Isso é com base na referência de Chicago. Vamos só ver detalhadamente como uma tabelinha que mostra esse cálculo todo. Eu expliquei, mas vamos ver detalhadamente.
Então, em 2 de fevereiro, você tem os preços em Chicago nas telas respectivas, março, maio e julho. Aí você tem os prêmios que eu acabei de mostrar. Então, você tem o preço em dólar por bushel para cada uma dessas referências. Por exemplo, para entrega em fevereiro, contra a tela de março, $10,65 por bushel seria o preço físico, Paranaguá, com base nesses números. Para contra a tela de maio, entrega em abril, $10,87. Contra a tela de julho, entrega em junho, $11,40. Então, você vê que tem uma melhoria de preço, tanto porque a tela está negociando a mais, a tela de julho negociando a mais do que a tela de março, quanto o prêmio está melhor, tem uma melhoria de preço de quase 80 pontos entre entrega em fevereiro e entrega em junho. Ou seja, o mercado está te pagando para você esperar esses meses. Quase 80 pontos está te pagando para você esperar esse período. Mas onde esteve esses prêmios? Nós estamos falando do prêmio no começo de fevereiro. Onde que estava no começo de janeiro? Onde que estava no começo de dezembro? Vamos ver esse prêmio no começo de janeiro. Bom, fevereiro, para entrega em fevereiro, estava menos 25. Menos 25. Piorou $1. O prêmio piorou $1. Quanto que estava abril? 70. No começo de janeiro, o prêmio estava similar ao prêmio de junho. E quanto que estava o prêmio em junho? O prêmio em junho estava menos 43 no começo de janeiro. Ou seja, você vê que chegou a safra. Está aqui o prêmio de janeiro, certo? Aí entrou a safra, está aqui o prêmio agora, um mês depois. O prêmio desabou, certo? Grande queda no prêmio, porque chegou a safra, começou a chegar a safra brasileira. O que isso nos informa sobre o preço? O que nós sabemos sobre o preço se chega a safra e aí o prêmio cai? Alguns pontos. Primeiro ponto, esse é o comportamento normal do prêmio. O prêmio costuma ser fraco na safra. Esse comportamento normal em mercado, eu sempre falo que é 60-40, 60% do tempo, ou talvez 70% do tempo, isso é verdade. Então, a comercialização é cheio de nuances, é cheio de regrinhas que funcionam 60% a 70% do tempo, e você tem que alinhar esse conhecimento para você capitalizar as melhores oportunidades, melhor tomada de decisão. E justamente por isso que eu te ensino o momento certo de comprar e vender seus grãos para aumentar sua lucratividade na comercialização. Você tem que entender como o mercado funciona e a partir desse conhecimento você vai melhorando cada vez mais sua tomada de decisão. Você vai fazendo o mercado trabalhar a favor da sua fazenda. Você vai produzindo com o vento a seu favor, porque a comercialização está em dias e a tua receita está bem gerida. Se esse conteúdo é proveitoso para você e para a sua fazenda, ou se você conhece alguém que poderia se beneficiar desse conteúdo, compartilhe o vídeo, siga o nosso canal, clica no sininho para você não perder nenhuma atualização. E qualquer dúvida, coloque nos comentários, vou estar respondendo. Mas o importante é acertar essa comercialização, entender o modus operandi do mercado para fazer o mercado trabalhar a seu favor. O investidor norte-americano extremamente famoso, Warren Buffett, ele se encantou com o mercado quando ele percebeu que ele sempre podia negociar com o mercado. O mercado, ele chama de Mr. Market, o senhor mercado. Se ele achar que um preço está bom para comprar ou bom para vender, ele pode interagir com o mercado. Essa que é a beleza das commodities, que tem uma ampla liquidez, você pode interagir com o mercado. Agora, a contrapartida disso é que a receita da fazenda toda depende de quando, quanto e como você vende sua produção. E existe
uma forma certa de fazer essa comercialização. Então, vamos trabalhar junto, vamos aprender como fazer o mercado trabalhar a favor da sua fazenda. E vamos mostrar também o prêmio em dezembro, porque, olha, essa história do prêmio, o prêmio de dezembro nos fala uns detalhes importantes que você vai ver que o prêmio de dezembro, na realidade, era um pouco pior do que, bom, depende de contrato a contrato, mas ele era estável em fevereiro, um pouco melhor para abril e um pouco pior para junho. Mas por que isso é importante? O preço, no fim de dezembro, e até a alta mesmo dessa última movimentação aconteceu um pouco antes, aconteceu em novembro, quando eu estava recomendando vendas, e as vendas que precisavam ser feitas antes da safra, certo? Então, no finalzinho de novembro, tivemos essa alta, na última semana, ou nas últimas 2 semanas o preço foi legal, e recomendei vendas para terminar as vendas que precisavam ser feitas na safra. E o prêmio tem deteriorado demais desde então. Então, eu queria fazer um comparativo. Nós vamos, na realidade, olhar para 3 formas de olhar esses 3 momentos. Tá? Começo de dezembro, começo de janeiro, começo de fevereiro, e nós vamos olhar a movimentação de preço, a movimentação e preço reais por saca, nós vamos olhar a movimentação do preço dólar por bushel, e nós vamos olhar o que aconteceu no prêmio. Mas, primeiramente, eu queria mostrar uma imagem que simplifica isso em reais, que mostra quanto que o preço caiu, qual que foi a diferença ou a variação nesse preço de dezembro até fevereiro em reais em Paranaguá. Então, qual que foi a variação de preço? E vamos olhar essa tela. E o principal motivo então você vai ver que o preço para fevereiro caiu equivalente a quase R$27 por saca, enquanto o preço para junho caiu aproximadamente R$17 por saca. É uma diferença, a variação, a queda em termos percentuais do começo de dezembro para o começo de fevereiro foi quase 20%, foi 19% para entrega em fevereiro, e caiu apenas 12%, assim, caiu 12%. Então, não estou menosprezando a queda, mas caiu 12% em junho. Ou seja, o mercado quer que você espere um pouquinho, não vende nessa barrigada da safra. O que o mercado está tentando fazer você não vender no curto prazo. É isso que o prêmio fraco está fazendo, mas o fato que o prêmio está em queda livre, o prêmio tem caído até mais do que o preço em Chicago, ou seja, Chicago caiu e o preço no Brasil caiu ainda mais. Isso me leva a pensar que tem produtores que estão precisando vender no começo, na boca da safra. Isso, para mim, é extremamente complicado. Você rodar a colheitadeira e falar, não, eu já preciso vender. Por que você está nessa situação? Por que você não se programou com vender um volume suficiente para você não precisar vender, tá pressionado para vender nessas baixas da safra? Isso não é uma situação que coloca o mercado a seu favor. Se você fala, não, eu consigo segurar um volume, ou eu vendi, mas eu vou me proteger de outra forma, aí é outra história. Mas por que você não está se permitindo que o mercado trabalhe a favor da sua fazenda? Por que você está entregando esse grão no pior momento, pelo menos o pior momento até então? Nós não sabemos o futuro, talvez vai cair mais, talvez, mas não é necessário, não deveria ser necessário você estar entregando e vendendo a soja nesse ponto fraco do mercado. Mas vamos olhar essas comparações. E a primeira coisa que eu queria mostrar é o prêmio centavos por bushel. Então, nós estamos olhando 3 datas e 3 períodos de entrega. Então, as datas são começo de dezembro, começo de janeiro, começo de fevereiro. E os períodos de entrega são fevereiro, abril e junho, seriam contra, né, o prêmio é calculado contra a tela de entrega de fevereiro contra a tela de março, entrega de abril contra a tela de maio, entrega de junho contra a tela de Chicago de julho.
que eu queria mostrar nisso é que você vê nitidamente alguns pontos. O primeiro ponto que você vê é que o prêmio atual no curto prazo é o pior. Então, o prêmio de curto prazo para soja em fevereiro é péssimo. Outra coisa que você percebe, então esse prêmio de fevereiro ficou horrível, né? Caiu drasticamente. Outra coisa que você percebe é uma certa nuance nas entregas de abril, mas os prêmios de junho mais forte. Por que o prêmio pode variar dessa forma? Porque o prêmio é o comprador local e o vendedor local tentando encaixar os volumes. Eu vou ter soja para entregar nesse momento, o comprador falou, mas nesse momento eu não preciso, mas eu posso aceitar um pouco depois. Mas eu quero nesse preço, tá, mas para esse preço eu vou ter que ir para uma próxima tela. Aí eles estão tentando encaixar, então você vê que é um recorte um pouco... O que nós sabemos, sem sombra de dúvida, é que a soja hoje está sendo extremamente... Hoje eu estou gravando isso no começo de fevereiro, certo? Está sendo extremamente punida, tanto por Chicago, mas ainda mais pelo prêmio. Então, realmente os compradores estão tentando tirar essa soja da mão do produtor no preço mais baixo que eles tiveram em muito tempo, estão tentando arrancar essa produção com preço lá embaixo e até estão falando, espera um pouquinho que eu te pago mais, mas se precisar entregar agora, eu não estou precisando agora. Isso é o que nós sabemos de fato, mas o resto, as outras entregas, outros preços, outras telas, estão tentando encaixar. O que acontece e a melhor forma de você travar os preços, as próximas duas telas vão mostrar isso com muita... As próximas duas imagens vão mostrar isso com muita clareza, que você vai perceber a importância do quando. Então, nós estamos olhando os mesmos recortes, as mesmas telas, os mesmos momentos de entrega, mas quando você vendeu? Se vendeu no começo de dezembro, no começo de janeiro ou agora no começo de fevereiro, quando você vende, você vai perceber a importância disso. Então, vamos olhar. Dólar por bushel. Você vai ver que era melhor vender em dezembro, no começo de dezembro, e na realidade era até melhor vender nas altas de novembro, que aconteceram uns 10 dias antes desse 1º de dezembro. Uma semana, 10 dias antes. Mas a melhor oportunidade que está de verde, né, o sinal verde para você ter vendido era em dezembro ou até melhor em novembro. Próximo, a opção do meio seria ter vendido no começo de janeiro, mas já um mercado em queda e já não era tão bom, já tinha caído bastante. Mas ter que vender agora, na barrigada da safra, é complicado, é a pior opção. Então, isso mostra muito nitidamente que você saber quando você precisa vender faz muita diferença na tua receita. E eu te ensino o melhor momento de compra e venda de grãos para aumentar sua lucratividade na comercialização. Então, segue o canal, aperte no sininho para não perder nenhuma notificação. E se souber de um produtor que pode se beneficiar com esse conteúdo, não deixe de compartilhar com eles. Tem a hora certa de fazer as coisas, tem um momento certo de você estar vendendo. E olha, o último exemplo que eu queria dar é em reais. Você vê, tudo bem, a gente falou a diferença em dólar por bucho, mas vamos falar na linguagem de quem vende, vamos falar reais por saca, a história é exatamente a mesma. Se você tivesse vendido no começo de dezembro, e que nem eu falei, teria sido até um pouco melhor, uns 5, 10 reais melhor em novembro, olha a diferença que isso não faz na fazenda. E não é necessário você estar chegando nesse período da safra pressionado para vender. Eu entendo que provavelmente várias pessoas vão colocar no comentário, lá nos comentários, mas nesse momento estava seco, nesse momento eu não sabia se eu ia ter produção para vender. Nesse momento eu não tinha confiança para vender, eu achava que o preço tinha que subir mais porque estava seco. Entendo tudo isso, eu produzi, venho de família de produtores, eu entendo como às vezes nós ficamos paralisados quando tudo está ruim na lavoura, quando você vai para a lavoura e você não sabe se todo o teu trabalho foi em vão, se você vai ter que replantar, se você vai ter que abandonar a lavoura. E eu entendo que emocionalmente é muito difícil você tomar decisões executivas nesses momentos. Mas por isso que eu sempre defendo o plano comercial, a metodologia certa para você falar, eu preciso fazer A, B, C e D. E a verdade é que você consegue fazer dentro de um risco calculado,
com as ferramentas certas, você consegue fazer o que você precisa fazer para fazer o mercado trabalhar a seu favor. Tem ferramentas, tem estratégias, tem tomada de decisão com risco calculado, que te ajuda a responder as perguntas de quando, quanto e como vender sua produção. Tem passos que você pode fazer hoje, tem técnicas, tem metodologias que você pode implementar hoje, que fazem toda a diferença. O primeiro passo é estar bem informado por quem quer te ajudar a melhorar a receita de sua fazenda. Então, acompanhe o canal e nós vamos ter mais novidades vindo. Se você tem um conteúdo que você gostaria de saber, você fala, poxa, eu queria que o Aron me falasse sobre... Aí você coloca, manda uma mensagem para nós, entre em contato, dá um grito. Se você fala, olha, mas o problema é... Pode falar a tua opinião sobre o problema. Muito provavelmente tem uma explicação, tem um porquê, tem uma forma de ser. E eu sempre falo, no final de semana a gente pode assar uma carne e discutir como o mundo deveria ser. Mas de segunda a sexta, vamos viver e trabalhar no mundo do jeito que ele é, e as regras do jogo, elas podem ser entendidas. Eu lembro da frustração minha como produtor, de você trabalhar o ano todo, aí você tá na hora de vender, e você, naquela semana, Chicago tá em queda, e você fala, mas poxa, eu trabalhei o ano todo, agora estou entregando uma produção que não estou gostando do preço. Mas eu não fiquei parado nessa frustração, nessa reclamação, né, de falar, tá errado. Eu falei, como é que um produtor deveria estar fazendo sua comercialização? E eu fui nessa pergunta, eu falei, qual que é a forma certa de um produtor comercializar? Eu fui para a 4ª melhor universidade em economia agrícola, que é a Purdue, universidade melhor do mundo, referência mundial, e eu fiz o meu mestrado e por 2 anos eu fiquei enterrado debaixo de uma pilha de dados de formação de preço, e eu cheguei à seguinte conclusão: não existe bola de cristal, não existe a venda perfeita, por assim dizer, mas existe sim uma forma certa de comercializar, uma forma que coloca o risco-benefício a seu favor, e existe uma forma errada de você vender seus grãos, de você estar pressionado, de você não ter poder de barganha. Eu quero muito que o mercado trabalhe a favor da sua fazenda, para que todos os objetivos da sua fazenda possam se cumprir, para que os seus planos possam ter êxito, funcionar. Independente se for plano de qualidade de vida, plano de expansão, você precisa que o mercado te ajude. E eu posso te ensinar o momento certo de compra e venda de grãos para aumentar sua lucratividade na comercialização. Vamos caminhar juntos, vamos trabalhar juntos, vão ter vários conteúdos extremamente valiosos. Acompanhe, vamos trabalhar junto pelo bem da sua fazenda.